Olá, amigos telespectadores do programa Fronteiras da Ciência. Hoje o tema é Terapia de Vidas Passadas, um processo de autolibertação. E meu convidado é um dos mais antigos aqui do Fronteiras da Ciência, está aqui comigo praticamente desde o começo. O pessoal estava sentindo falta, ele já veio esse ano aqui, está repetindo aqui, porque o pessoal sempre pede a presença dele. Eu sempre falo que ele é o pioneiro dos terapeutas, das terapias complementares, né? O Palermo, José Carlos Palermo, ele que deu início aí a muita coisa aqui em Santos e ele talvez seja aí um dos mais procurados, sem dúvida nenhuma. Deixa eu só dar um recadinho rápido aqui do oferecimento desse bloco, que é da terapia ortomolecular com Alberto Santini Filho, que convida você, amigo telespectador, a conhecer essa técnica de terapia ortomolecular com reposição de oligoelementos via derme, trazendo benefícios aí em vários âmbitos, seja emocional, físico, até mesmo espiritual. Ele tem a Clínica São Paulo, a Clínica de Santos. Para saber mais, pode acessar o site santiniortomolecular.com.br. O telefone para você agendar uma avaliação com a ortomolecular é 13 3232 1909, aí na telinha, 13 3232 1909, e a Clínica de Santos é na rua Júlio Conceição 209, ok? Palermo, esse é um dos assuntos que eu sinceramente mais gosto, estou sendo sincero para você, eu adoro esse assunto, terapia de vida passada, porque eu acho que não tem uma pessoa, sendo ela reencarnacionista ou não, porque a pessoa, hoje, alguns falam que não são reencarnacionistas, mas no fundo tem só dúvida, né? E os que são reencarnacionistas não tem dúvida nenhuma, que a gente tem aqui em várias vivências, né? Vida é uma só, são muitas vivências que a gente tem. E acho que todos nós temos, não dá para dizer que não, curiosidade de saber o que você fez em outra vida. Dizem os espíritas que na nova morada, quando a gente partir dessa para o mundo espiritual, a pessoa pode ter o direito ou não de até num departamento lá da nova morada ter conhecimento do que você vivenciou em outras vidas. Pode ter ou não ter, né? Isso varia para cada pessoa. Mas claro, nós estamos falando aqui, não é de curiosidade, é de uma terapia, porque às vezes a gente tem algum problema que pode ser oriundo de uma outra vivência e até mesmo num processo kármico, que é um processo físico, é da física natural, a gente trazer para essa vivência, né? E esse é o grande objetivo. Terapia de vida passada é você se curar tendo ciência daquilo que você vivenciou, que não foi bom, uma experiência ruim, que você teve em outra vivência. Mas não dá para negar que todo mundo tem essa curiosidade, né, Palermo? Já teve gente que foi com você lá por curiosidade? Sempre vai, né? Sempre vai. É que a terapia de vida passada... Obrigado pela sua presença aqui, né? Agradecer, desculpa, né? Olá, gente, tudo bem? Boa noite a todos. Obrigado pela participação. O Palermo está um pouquinho gripado hoje, né? Estou meio arriadinho, né? Mas então vamos lá. A terapia de vida passada, ela tem muitas versões, não é? A terapia de vida passada, ela vem se estruturando bastante nos últimos 200 anos, a gente pode pensar assim. Então, muitos métodos, muitos mecanismos de atuação vêm sendo criados justamente com a finalidade de permitir que as pessoas solucionem problemas. Então, há muitas pessoas que procuram a terapia de vida passada pura e simplesmente para regredir, eu quero saber o que eu fui numa vida anterior. Não é esse o meu trabalho. O que eu vou falar aqui sobre... Por isso o meu discurso, né? Por isso foi o meu discurso, que na verdade é terapêutico. Porque para mim a terapia de vida passada, ela tem uma visão completamente diferente. Muito provavelmente vocês já assistiram, até aqui inclusive mesmo no Jadir, vários outros profissionais falando de terapia de vida passada, com uma visão, com um enfoque completamente diferente do meu. Mas isso não é importante. O importante é que cada um desses profissionais, de uma certa forma, de um jeito ou de outro, está auxiliando alguém a ter uma qualidade de vida melhor. Então nós temos uma estrutura de vida humana onde todos nós estamos conectados. As pessoas se preocupam muito com informações ligadas à ciência, por exemplo, com relação
às pessoas, aos seus precursores, né? Pai, mãe, avô, avó, sabe aquela coisa? Mas acontece que a nossa estrutura interna, ela está interconectada dentro do nosso subconsciente. Então eu não tenho que me preocupar, por exemplo, com o que aconteceu ao meu pai, ao meu avô, à minha mãe, aos meus avós, aos meus tios, porque eles não são os meus precursores. Os meus precursores, no meu modo de entender, sou eu mesmo, vivendo várias realidades ao mesmo tempo. Então, são realidades que acontecem concomitantemente dentro do meu subconsciente. Então, quando uma pessoa ela tem uma dificuldade, por exemplo, ela tem uma fobia, ela não consegue entrar num elevador, então, eu não tenho que ficar fazendo a regressão para fazer ela voltar no tempo para ver o que aconteceu, o que não aconteceu. Basta simplesmente acessar aquela personalidade múltipla. E na medida que você acessa a personalidade múltipla, que você conversa, você vai conversar com aquela pessoa, porque é uma pessoa que está lá dentro do subconsciente daquele ser encarnado que está sofrendo, não é? Então, os nossos ancestrais são as nossas personalidades múltiplas. Então, tudo aquilo que nós estamos vivendo em várias encarnações sucessivas, cada vez que nós morremos, por exemplo, hoje o Palermo está aqui encarnado, né? Vai chegar um momento em que o Palermo vai desencarnar. Vamos imaginar que o Palermo não consiga compreender exatamente a finalidade da existência dele aqui. Ele vai viver uma vida meio abestada, meio boba, meio sem sentido, fútil, vazia. Ele vai viver como ser humano. O que vai acontecer? Ele vai desencarnar preso dentro de uma bolha. E aí, automaticamente, esse personagem, hoje, Palermo, ele vai ficar preso no espaço e no tempo, vai se criar uma bolha, uma espécie de uma bolha, e ele vai se transformar numa personalidade múltipla, ou seja, ele vai interferir numa vida posterior. Então, boa parte dos problemas que o Palermo tem hoje são problemas relativos a coisas que eu já vivi em outros corpos, em outros tempos, não é? Então, eu respeito muito as informações que vêm do Espiritismo, por exemplo, mas hoje, dentro da transição planetária, nós estamos numa fase onde nós começamos a entrar na reta final da transição planetária agora, sabe? E dentro dessa reta final, muitas coisas que há 50 anos atrás eram muito difíceis de serem abordadas, de serem acessadas, hoje nós conseguimos acessar isso com uma facilidade cada vez maior. Então o paciente ele está sentado ali comigo de frente, não é? Muitas vezes eu nem o tiro da cadeira para levar para a poltrona, onde trabalha lá com hipnose, com reprocessamento cerebral, ou para a maca, onde vai trabalhar com a terapia antimagia, para não quebrar aquele ciclo, não é? Então, imagina, uma pessoa que ela tem medo de escuro, ela tem medo de... Me perdoem, tá bem? Ela tem medo de pássaro. As fobias são as mais variadas possíveis. Sim, tem tantas, não é? Né? Dores, por exemplo. Eu lembro de um caso recente, o ano passado. Uma garotinha com 18 a 19 anos... Ela foi trazida pelos pais de São Paulo, porque ela estava com uma dor de cabeça que ninguém conseguia tirar, sabe? E a menina dormia e acordava com dor de cabeça, dormia e acordava com dor de cabeça. Ia no médico, não tinha solução? Não tinha solução, chegou a ficar internada, chegou a ficar no Instituto do Sono, vários lugares, sabe? Tudo quanto é tipo de tratamento terapêutico para aquela moça foi dado. Então, assim que nós começamos a conversar, eu simplesmente pedi a ela que fechasse os olhos. Na frente dos pais, os pais estavam sentados ali, né? Falei, não, feche seus olhos. A pessoa ela tem um receio natural de fechar os olhos, porque ela não sabe o que vai acontecer depois. Mas a garotinha, ela se entregou, não é? Eu falei, agora nós vamos acessar, vou contar de 1 a 3, essa contagem de 1 a 3, essa temporização que se cria, é justamente para gerar na pessoa um condicionamento interno para que haja uma mudança de postura. Basicamente é isso, não é? Então eu vou contar de 1 a 3, quando eu contar de 1 a 3, eu quero que você imagine sentado ao seu lado essa pessoa que tem dor de cabeça. 1, 2, 3, e ela imaginou, era uma mulher, essa mulher, ela tinha caído, ela tinha batido a cabeça, ela tinha sofrido um traumatismo craniano, sabe? Ela teve dificuldade para desencarnar,
E na Ou seja, medida, ela estava se vendo numa outra vida. ela estava enxergando numa tela mental aquilo que estava... Ela mesma. Só para deixar claro, é ela em outra vida. Ela numa outra vida. Tá. Ela naquela vida anterior. Certo. Porque a personalidade múltipla, ela fica registrada no nosso subconsciente. Cada vez que você nasce com uma porção de personalidades múltiplas. Ou seja, todas aquelas pessoas que você já foi, que você não conseguiu sanar ou dar solução nas encarnações anteriores, elas virão agora, justamente vão ficar em stand-by para que você consiga encontrar um mecanismo de auxiliá-las. Enquanto eu não auxilio essas pessoas que estão dentro de mim, não adianta que eu não vou sair do lugar. A minha vida, eu vou ficar patinando de encarnação em encarnação. Não é? Eu vou trocar de corpos sucessivamente até que eu consiga, de fato, entender, compreender. Mas, enfim, essa garotinha, né, falando dela ainda, na medida que ela percebeu que ela era uma mulher, que ela conseguiu entender que aquela mulher caiu, bateu a cabeça e havia uma ligação forte entre as duas, na medida que, que foi rompida a ligação entre ela e aquela pessoa, porque quando nós fazemos um trabalho de terapia de vida passada com regressão, utilizando a regressão, mas utilizando a própria personalidade múltipla que já está ali, eu não tenho que ir para lugar nenhum, não tenho que voar no tempo e no espaço, porque regressão não é isso. Né? Vai você buscar, acessa o problema. Né? Então, é um banco de dados que está ali, é um banco de dados. Você faz uma ressignificação, você resignifica aquilo, você dá um novo significado para aquilo. E aí ela entendeu que aquela pessoa estava sofrendo, aquela pessoa entendeu que estava sofrendo, aquela pessoa entendeu que ela estava presa, ela não parava de sofrer. Na medida que nós a retiramos daquela bolha e a levamos a um hospital no plano espiritual, automaticamente, na mesma hora, a dor de cabeça da menina sumiu. Acabou de porque vez. Cortou. E eu fiquei conversando com os pais dessa menina por vários dias seguidos, por uma semana, talvez 10 dias, e ela nunca mais teve a dor de cabeça. Então, quando nós trabalhamos quando eu trabalho, né? Desculpe eu falar eu, porque é a minha forma de atuar. Provavelmente vocês, como eu já disse, tem várias visões diferentes da terapia de vida passada. E no meu modo de entender, terapia de vida passada não tem o menor sentido ficar voltando no tempo e no espaço. As pessoas, mas eu gostaria de saber se eu vivi na França. Você só vai regredir, você só vai atingir aquela personalidade múltipla se houver um problema, se houver um processo que te prenda aquilo. Sabe? Na medida, por exemplo, essa moça, essa mulher, ela foi tratada, nunca mais eu conversei com essa garotinha, nunca mais a trouxeram, não sei dela. Eu sei que por uma semana, aproximadamente, 10 dias, eu falava diariamente com os pais dela. Que você teve retorno. Eu falava, eu perguntava e eles respondiam. Mas um outro caso, veja, isso foi um atendimento, a pessoa veio para aquilo, né? Eu estava em São Paulo, foi em 2017, 2018, dando um curso. E era um curso de hipnose, não tinha nada a ver com terapia de vida passada. Você já deu curso tudo quanto é lugar, né? Lembra que você foi para o Mato Grosso, para um monte de lugar. Eu fiquei 20 anos dando curso. Então, nesse curso, por exemplo, existia uma moça que morava em Caraguatatuba. E ela foi a São Paulo para fazer aquele curso. Você lembra daquela moça? Então, ela também sentia dores de cabeça. O marido a levou porque ele ia fazer o curso, ele a levou para fazer o curso também, mas na expectativa de solucionar, queria aprender a trabalhar com hipnose, porque ele achava que hipnotizando a mulher, ela deixaria de ter a dor de cabeça. Mas no que ela sentou, né, porque quando eu fui ensinar hipnose através dela, eu percebi que aquela dor de cabeça que ela sentia, e ela estava com os olhos franzidos. Esse vídeo, ele ficou no meu canal no YouTube por muito tempo. É que o meu canal antigo do YouTube ele foi cancelado. Né? Por uma questão de desentendimento de palavras, ele foi cancelado. E é uma pena porque eu não tinha backup de nada disso. Mas esse vídeo ficou durante muito tempo no meu canal do YouTube, as pessoas viam o processo acontecendo, sabe? Viam ela conversando, viam a personalidade conversando. Porque quando você conversa, eu converso com o Jadir aqui, por exemplo, então o Jadir, ele tem a maneira natural dele de falar, de se reportar, tem uma impostação natural. Quando eu começo a conversar com a personalidade múltipla, você nota nitidamente que é uma outra pessoa que está falando.
Muitas vezes está atendendo uma mulher que é delicada, é gentil, sabe, frágil, e de repente entra uma personalidade múltipla masculina, e aí você percebe, sabe, a impostação é outra, completamente diferente, você nota. Deixa eu só dar um cortezinho pelo seguinte, né? Você fala personalidade múltipla, sempre é bom a gente estar avisando que isso não é um problema psicológico, é que ela entrou o eu dela de uma outra vivência. Eu sou o um eu personagem. dela mesmo. Eu sou um personagem. Jadir é um personagem. Você que está me ouvindo, você é um que às vezes a personagem. pessoa entra no meio, ligou depois e aí não entende, entendeu? Se vocês quiserem entender melhor o que é personalidade múltipla, o que eu chamo de personalidade múltipla, o que eu entendo por personalidade múltipla, esse termo não fui eu quem criei, inclusive, né? Mas o que eu chamo, por isso eu tenho uma live onde eu falo por 2 horas seguidas, sem parar, sabe, nesse meu ritmo de fala, onde eu fico passando muitas características sobre personalidade múltipla, sobre personalidades múltiplas. Então, personalidade múltipla não tem nada a ver com nenhum enfoque da ciência, da psicologia, por exemplo. Por isso que eu... Uma pessoa... Não, foi se a pessoa pega no meio, vai estar entendendo errado. Ele está se referindo ao seu eu numa outra vida. É uma outra pessoa, não é o seu eu. O meu eu interno, ele está centrado e estruturado no Palermo. Não é? Aquela pessoa que eu fui um soldado, eu fui fuzilado em 1945. Em 1945 eu fui fuzilado, porque eu fui considerado um traidor. Eu traí a minha pátria, então eu não fui assassinado, eu fui executado. Né? E eu tenho exatamente todas essas memórias. Né? Daquilo que está acontecendo, de como aconteceu. Eu facilitava a fuga de judeus, né? Justamente no momento, na Segunda Guerra, aí, eu era um soldado alemão e eu fui fuzilado, porque quando descobriram que eu facilitava a fuga de muitos judeus, eu fui fuzilado em praça pública, dentro daquele regime militar. Eu fui guilhotinado na França, sabe? Na época da Inquisição. Eu fui ali, da Inquisição não, da Revolução Francesa, sabe? Ali eu fui guilhotinado. Então eu tenho nítida impressão daquele personagem. Então, hoje, esses personagens, como eu estava falando no início, eu acabo me perdendo, por isso eu até trago a colinha, porque senão eu me enrolo, né? Não, tudo Começo bem, falando uma coisa, vai para outra. Não, está claro, está claro. Mas essas personalidades, então, tentando encaixar, elas existem dentro do seu subconsciente. E tudo aquilo que não dá certo na sua vida, não dá certo na sua vida porque existe alguém que atua contra você. Existem muitas personalidades múltiplas nossas que são nossas inimigas, que não aceitam a forma como nós vivemos hoje, porque eles agiam e pensavam de forma completamente diferente. Então, quando eles estão diante de uma pessoa hoje encarnada de uma nova personalidade, a personalidade atual, a personalidade que está gerenciando todo esse pacote, que age de uma forma completamente contrária àquela forma que eles atuavam, aí automaticamente essas personalidades elas passam a agir, atuar como se fossem obsessores. E aí um obsessor espiritual, quando utiliza a participação de uma dessas personalidades múltiplas, aquele processo de ataque cresce. Esse é um tema muito interessante, né? O meu receio de quando você fala personalidade múltipla é porque a pessoa sempre vai pensar que ela tem um lado psicológico aí afetado, mas não é nesse sentido que você está dizendo, não é, né? Não é nesse sentido. Mas se as pessoas puderem assistir essa minha live, elas vão entender. A gente vai dar o seu canal depois aí para as pessoas. A gente vai voltar falando sobre isso no próximo bloco, porque está muito interessante, eu quero aprender mais com o Palermo. É rapidinho, não sai daí. Estamos de volta agora em nosso segundo bloco, hoje conversando com o terapeuta dos terapeutas, José Carlos Palermo, sobre terapia de vida passada. Está dando uma aula interessantíssima aqui, né? Porque é um processo de autolibertação e a gente vai continuar nesse bate-papo. E esse bloco aqui é um oferecimento do espaço Beth Curatani, que é uma senhora massoterapeuta, especialista em shiatsu. E que shiatsu que ela faz, maravilhoso, para tratamento relacionado a tensão muscular, fibromialgia, estresse, ansiedade, sono irregular, má postura e demais desconfortos aí provenientes de estresse físico ou doença neuromusculares. Ela está há mais de 24 anos aí no segmento do bem-estar e lá no espaço dela também atende drenagem linfática profunda, reiki e massagem com pedras quentes. Anote o WhatsApp 13 99 742 2360. Vou até repetir. 13 99
742-2360. Hoje em dia é mais fácil você pegar o celular e bater foto da tela do que anotar, né? Mais fácil, mais rápido, né? E tem o Instagram também dela, que é Espaço Curatani. Palermo, assim, hoje a ciência praticamente está se rendendo também à possibilidade de vidas passadas, até porque não tem como explicar hoje que está acontecendo muitas crianças que estão nascendo na primeira infância com lembranças de vidas passadas. Hoje a gente tem na literatura clássica milhões de relatos de crianças com pesquisa que ela lembra de uma vivência, vai lá pesquisar, realmente existiu aquele eu dele. Você não gosta do eu, que eu já percebi, mas eu não sei como chamar. É o eu interno. É o eu interno. É que cada personagem cria um eu interno diferente. Tá. O eu interno é uma ligação entre o personagem e o eu superior. Então, muitas vezes esse então vamos chamar de eu superior aquele que abrange tudo. Não, eu superior é o espírito. É que muitas vezes esse eu interno, o que eu... Não é que eu bato de frente, mas o que eu procuro sempre explicar dentro da minha ótica de visão é que o eu interno, ele acaba sendo confundido com o ego. E o ego não te deixa sair do lugar. O ego te mantém dentro de uma bolha e você não sai. Tá. Porque o ego não quer que você mude. Mas como eu me refiro, como você acha que é para você o correto de eu me referir a eu interno, eu interno. Então, muitas crianças estão vindo com esse eu interno com lembranças e detalhes minuciosos de uma outra vivência. Entra no Google, coloca aí, você vai ver. Aliás, tem muitos livros sobre isso, muitos relatos, muitos vídeos, muitos programas de televisão já foram feitos com crianças com essa lembrança até uma certa idade. Então, hoje é irrefutável da existência de vidas passadas. Olha, não existe mais o limite da idade. Tem um garotinho com 13 anos de idade no interior de Santa Catarina, 13 anos de idade. Esse garotinho, ele lembra de tudo, ele é um curador com 13 anos de idade. As pessoas saem de vários lugares do Brasil e estão indo lá para serem tratadas e curadas por ele. Sabe a cidade, não? É São Carlos, em Santa Catarina. São Carlos, em Santa Catarina. Acho que lá do oeste de Santa Catarina, uma coisa assim. Mas tem muitas crianças. É que, na verdade, não se tem o hábito de pensar sobre a espiritualidade, não é? Mas, então, voltando, o foco importante para nós interpretarmos a importância da terapia de vida passada não é exatamente, então, saber o que você foi ou deixou de ser, mas, sim, é atuar diretamente no foco. Então, cada vez que o paciente chega no consultório, por exemplo, ele diz, eu tenho dor de barriga, eu tenho dor de cabeça, eu não consigo entrar em elevador, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, automaticamente, se não na primeira, na segunda, terceira sessão de atendimento, a gente vai acessar, nós vamos acessar esse nível de consciência, sabe, para gerar uma resignificação. Aí o que nós fazemos? Nós geramos o processo de cura ali, naturalmente. Por quê? Porque aquela personalidade múltipla é uma pessoa que eu já fui numa vida anterior. Aquela pessoa, então, vamos chamar de pessoa. Então, aquela pessoa, ela é levada a um hospital no plano espiritual. No plano espiritual existem muitos níveis de consciência ao mesmo tempo. Então, existem vários hospitais espirituais extremamente densos, que estão a nível de quarta dimensão, num nível denso, pesado, de quarta dimensão, muitas vezes beirando uma quarta infradimensão também, sempre de acordo com o objetivo de atender a expectativa daquele ser, daquele espírito, daquela pessoa ou daquela personalidade que está sofrendo, não é? Então, na medida que seja feito esse corte, essa conexão entre a personalidade, aquela personalidade múltipla, aquela pessoa que viveu anterior, né? Eu estava falando sobre esse soldado nazista. Ele ainda não está integrado em mim, ele ainda não consegue me aceitar exatamente da forma como eu sou. Existe todo um trabalho, né? Quando eu estou lá com os meus pacientes, eu sempre ensino as pessoas, especialmente quem está vivendo esse tipo de drama, a conversar, né, com essas personalidades ou com essas pessoas. Senta, coloca uma cadeirinha, imagina uma sala de cristal, uma sala escura com um abajur, e aí você vai sentar e você vai conversar com aquela pessoa todos os dias, que aquela pessoa está sozinha, ela está abandonada. Ela foi jogada, ela está dentro de um processo de um ostracismo total. Tem aguinha aí, usa aguinha aí. Usa aguinha. É um eu interior conversando com outro eu interior. É isso? Pode ser.
É que eu estou tentando definir. Sei. Eu gosto de definir. É complicado. Eu sou engenheiro, mesmo, eu sei que é complicado. É complicado. Mas, o Palermo, eu conheço uma pessoa que tem fobia de flores. É incrível, eu nunca vi isso. Fiquei sabendo recentemente que uma pessoa tem fobia de flores. Como é que alguém pode ter fobia de flores? Tá, eu vou te explicar. Eu vou citar um exemplo real. Uma garota chegou no consultório e ela estava na casa dela, no apartamento dela, com os pais dela, e entrou um beija-flor. O beija-flor se perdeu, se atrapalhou e entrou no apartamento. Aquela garota, ela se desestruturou, que ela foi internada. Essa garota, ela foi internada no hospital porque ela se desestruturou. Ela começou a quebrar tudo, ela começou a, sabe, ela perdeu completamente o controle sobre ela. Né? Então, quando trouxeram, era uma menina, tinha 15 ou 16 anos aproximadamente. Quando essa menina foi levada ao consultório, nós imediatamente reportamos aquela situação a uma outra pessoa que ela foi, numa vida anterior, e que ela foi assassinada e largada. Sabe? Porque há 1000 anos atrás, por exemplo, não havia preocupação, não tinha celular para te filmar. Né? Hoje, qualquer coisa errada que você faça, alguém filmou. Alguém filma e te coloca. Ou uma né? câmera você de rua. Não consegue fazer mais nada escondido. Mas naquela época não era assim. Bom, e ela foi assassinada e largada. Sabe, a pessoa que assassinou achou que ela estava morta e foi embora. Só que ela não estava morta ainda. Né? E ela ainda ficou, mesmo depois de desencarnada, muito tempo presa ao corpo. E muitos pássaros começaram a comer o corpo dela. Então, aquilo gerou dentro dela uma fobia tal que ela tinha medo até de um beija-flor. Né? A flor, mesma coisa. Veja, eu nunca atendi ninguém que tivesse fobia por flores, mas... Deve ter uma explicação. Com certeza tem. Com certeza tem. Na Idade Média, na Idade do Bronze, na Idade do Ferro, as pessoas eram assassinadas e jogadas em valas. Né? Jogadas em valas. Por exemplo, vou pegar uma história real, de uma pessoa que aos 26, 27 anos aproximadamente, começou a ter uma queimação na garganta, uma queimação nas narinas, sabe? E não tinha absolutamente nada. A medicina não conseguia identificar absolutamente o que acontecia. Mas ele foi perceber, isso era um homem, ele foi perceber que essa queimação na laringe, faringe, sabe, todo o sistema respiratório, só acontecia quando ele se aproximava de uma garota, quando ele se aproximava de uma mulher. Quando ele conhecia uma mulher, ele não conseguia ter um relacionamento. Porque na medida que ele começasse a ter um relacionamento, essa queimação, essa ardência vinha e ele sofria e o relacionamento acabava. Né? Então, quando ele chegou, que nós começamos a trabalhar, o que aconteceu com ele é que ele era um garoto, jovem, 20 e poucos anos, ele começou a se relacionar com uma mulher, essa mulher era uma mulher casada, né? Quando foi descoberto, o marido daquela mulher mandou matá-lo. E ele foi morto, foi assassinado e foi jogado numa vala. Só que ele ficou preso, porque ele não conseguia aceitar aquilo que havia acontecido com ele. E ele começou a perceber que as formigas entravam e entravam pela boca, pelo nariz, sabe? E começaram a comer o corpo dele por dentro. Por isso, quando ele tinha um relacionamento, quando iniciava um relacionamento, ele não conseguia dar... Você está no seu tempo? Se eu tiver no tempo? Não, você tem casos assim interessantíssimos, né? Eu acho incrível. Tem uma garota que eu comecei a atender agora. Essa garota eu comecei a atender, uma moça de 40 anos aproximadamente, 38, 37 anos, uma coisa assim. Ela está há 8 anos, 9 anos, 10 anos sem um relacionamento legal, sabe? Ela teve um relacionamento lá atrás que foi desastroso, ao que eu me lembro agora, porque não dá para lembrar, é tanta coisa, é tanta gente. Deixa eu só interromper, porque às vezes a gente está falando de fobia, TVP não é só para fobia, né? Problemas para bloqueios que também, você tem, bloqueios também. É que eu peguei essa linha, Pegou né? fobia, mas é bloqueios, agora você fala de um bloqueio, não é? Não. É um bloqueio. Um bloqueio, agora, assim um bloqueio. como o do rapaz também de relacionamento, né? Mas é uma fobia, né? É uma fobia, no caso também é uma fobia. É uma fobia, por quê? Porque, na verdade, aquele rapaz, justamente naquela idade, quando isso aconteceu, porque, veja, a personalidade múltipla, ela fica adormecida no subconsciente da pessoa, não é?
No caso desse rapaz, o start, o gatilho para acessar essa personalidade múltipla foi quando ele quando ele completou 25 E muitas vezes é um anos. gatilho, né? É um gatilho. É um gatilho, né? Alguma coisa que acontece, né? Mas essa moça, por exemplo, cada vez que ela conhece alguém, ela tem uma série de problemas genitais. Caramba, estou tentando lembrar o nome das coisas e não vem agora. Candidíase, por exemplo. Candidíase, não é? tá. Então, cada vez que ela inicia um relacionamento, a candidíase vem. Então, isso é um tratamento à distância. A moça mora num outro estado, inclusive. Né? Ela não mora aqui na cidade de Santos. No que nós começamos a trabalhar, naquele dia especificamente, nós acessamos uma mulher, num tempo muito antigo, sei lá, 500, 600, 700 anos atrás aproximadamente, que ela era usada por um determinado homem. E aquele homem a utilizava, até que chegou um determinado momento que ele não se interessou mais por ela e ela a matou. E ela ficou dentro de um quarto escuro, dentro de uma bolha. Então, o sexo para aquela mulher era uma coisa horrível, porque ela era estuprada, direta. Né? Ela passava por situações, não com muitos homens, mas por aquele homem. Aquele homem a tratava feito um lixo, e ela como se fosse um projeto de descarga dele. Sei lá, se o nome não tiver correto, também me perdoe. O importante é o entendimento do que acontece, não é? Então, no que nós acessamos aquela mulher, que ela foi retirada daquela situação e que ela percebeu que hoje ela tinha uma nova possibilidade de existir novamente, e ela poderia olhar os homens com outro olhar, com uma nova forma de olhar, a vida dela poderia se modificar. Essa garota, inclusive essa moça, ela está conversando com essa personalidade múltipla, com essa pessoa, diariamente. A vida dela está normalizada, sabe? Engraçado que no dia que nós fizemos aquele tratamento, aquele atendimento, na mesma noite ela conseguiu ter um relacionamento legal com o namorado dela, como se nunca nada tivesse acontecido. Que legal, né? Só que o problema não acabou. Não, isso é um bloqueio, né? O problema não acabou. Não acabou? Não acabou, porque, na verdade, nós continuamos trabalhando aquela pessoa, porque aquela pessoa ela está presa, sabe? Uma ideia fixa, a personalidade múltipla, aquela pessoa que morreu daquele jeito. Então, ela fica presa naquela frequência de espaço-tempo, ela não consegue sair dali. Muitas vezes não é um atendimento que a remove dali, 2, 3, 4, aí a pessoa sai e sai definitivamente. Mas essa é uma fobia, né? É uma fobia. Não, legal. Eu tenho, por exemplo, vou aproveitar para uma consulta própria. O meu não é fobia, mas desde que nasci, eu não aceito comer ovo in natura, seja frito, seja cozido, ovo, assim, numa torta, num bolo, que você não sente o gosto do ovo, tudo bem. Mas desde que nasci, minha mãe de bebê já tentava me dar o ovo, eu não queria, não aceitava, e até hoje eu não consigo comer ovo, tirando o ovo de Páscoa, tá bom? Ovo de Páscoa eu como. Mas aí tem uma fobia também, eu vou pegar um exemplo. Isso é fobia? É claro que é. Fobia do que de ovo? É fobia, não fobia de ovo, mas alguma coisa onde estivesse o ovo relacionado. Vou pegar um caso de uma paciente que eu tenho agora, uma paciente atual. Mas eu vou te pedir para você contar isso no próximo bloco, porque lá. a gente está em cima, né? Bora lá. Mas, então, a terapia de vida passada, ela é bem abrangente, né? Porque dificilmente alguém não tem alguma coisa que está incomodando nesse seu eu interior atual, né? A gente sempre tem alguma coisa, né? E por isso que é muito preocupante para mim falar sobre esse tema, para não deixar nenhuma ponta solta, né? Solta, né? Mas temos mais um bloco para a gente conversar, tá bom? Eu vou fazer agora a agenda do programa e eu vou começar com alguém que acho que você conhece. O seu eu conhece. Chama José Carlos Palermo. Pode ser? Então vou começar chamando aí a agenda. José Carlos Palermo, meu convidado de hoje, que está aqui com muita honra. É um prazer enorme recebê-lo, porque ele está comigo desde o começo aqui. Ele anuncia, então, hoje, ele faz várias terapias, né? Cada semana eu falo de uma diferente, ele vem aqui falar de coisas diferentes. Tudo começou com ele, foi com apometria, né? Tudo começou em apometria. Em 2004. 2004 comigo aqui. Bom, então hoje nós vamos falar de terapia de vida passada. Dê um passo audacioso em sua jornada de autoconhecimento e transformação. A terapia de vida passada não é apenas uma abordagem, é uma poderosa ferramenta que conecta destinos e redefine vidas. Resolva questões espirituais, psíquicas, psicossomáticas
e orgânicas. Esta terapia oferece um caminho profundo para a autodescoberta, permitindo que você construa um futuro verdadeiramente alinhado com seus desejos e propósitos mais profundos. Agende com o Palermo, tá aí o WhatsApp, 1399 116-0195. Olha, no terceiro bloco eu vou dar de novo o contato do WhatsApp do Palermo, tá bom? Em mais 2 oportunidades. Vamos falar agora da farmácia Homer Fórmula, que essa semana anuncia o Peptistrong, descobertos por inteligência artificial. Esses peptídeos aumentam a síntese proteica em até 4 vezes mais que a proteína do soro do leite. Principais indicações: atrofia muscular, recuperação de lesões musculares, sarcopenia e dinapenia, pacientes em pré e pós-cirurgias, desempenho esportivo, pacientes bariátricos, mulheres em peri e pós-menopausa. Converse com uma das farmacêuticas da Homer Fórmula. Endereço: Rua Bahia 194. Repito, Bahia 194. E também tem um empório na Rua Tolentino Figueiras 147. E a gente encerra a agenda com a Seitonoye do Brasil, Regional Santos. Você está em busca de mais prosperidade, equilíbrio e felicidade? A Seitonoye Regional Santos convida você para o ciclo de estudos da prosperidade que acontecerá de julho a novembro no Parque Balneário Hotel. Serão momentos de conexão com ensinamentos que vão transformar vidas e aproximar da verdadeira riqueza espiritual mental. E participe desse momento de luz e evolução. Olha, então esse ciclo da prosperidade, ciclo de estudos da prosperidade, você pode se inscrever diretamente na Rua Leonardo Reutemann 17, que é na Regional, ou pelo telefone 13 3232 6687. Repito, 3232 6687, e a gente volta já. Estamos de volta em nosso terceiro e último bloco, hoje conversando com José Carlos Palermo sobre terapia de vida passada, e esse bloco é um oferecimento da loja Mago Merlin, que possui a maior e melhor variedade de todos os tipos de vela, inclusive velas coloridas, né? Incensos e incensários, dos mais simples até os mais sofisticados, pedras brutas e roladas, essências, ervas e banhos para todos os tipos, né, de banho que você precisa aí para conseguir conquistar coisas, perfumes atrativos, porta-velas, imagens católicas, de Umbanda e também africanas. Qualidade e melhor preço somente na loja Mago Merlin, no coração do Gonzaga. É só procurar o André ou uma das meninas e você terá um atendimento VIP na Mago Merlin, que fica na Rua Pereira Barreto, número 12, no Gonzaga. Lembrando que a Rua Pereira Barreto é uma rua do lado do Shopping Miramar, no Gonzaga, tá bom? Tem o WhatsApp aí também, 99662-0929. Palermo, a gente vai voltar então ao nosso bate-papo, que está muito bom. Estou aprendendo pra caramba. Uma coisa que eu acabei não falando, que eu acho que é bastante importante ressaltar. Antes de você falar, deixa eu dar o seu contato, que eu gosto de dar o contato no começo e no final do bloco, né? Para as pessoas anotarem. Não precisa anotar, bate foto, né? Pega o celular, é mais fácil, pega a câmera, aproxima, bate foto. Então, o contato do meu convidado hoje, José Carlos Palermo, começar com o WhatsApp dele, você quer fazer um agendamento não só para a TVP, ele faz diversas técnicas, hipnose, apometria, antigoécia, um monte de coisa aí, né? Muitos aqui, a maioria já conhece o Palermo, porque ele é um dos profissionais mais procurados aqui da Baixada Santista. Olha, o WhatsApp é o 13 99116-0195. E você também pode procurá-lo no Instagram. Basta colocar JC, né, que é de José Carlos, né, JC Palermo, tá bom? Você acha lá, e tem um canal no YouTube também, né? No YouTube você acha como? Palermo JC. Palermo JC, ao contrário. É, ao contrário. Coloca no YouTube Palermo JC, que você vai ver, então, as lives do qual ele está falando aqui. Você ia contar aí. Bom, uma coisa importante a ressaltar com relação à terapia de vida passada é que ela te mostra que você é o responsável pela sua vida. Você é o responsável por tudo que te acontece. Das coisas boas e das coisas ruins. Né? É você. Porque é você quem cria. Então, quando você utiliza a terapia de vida passada com esse enfoque, você começa a perceber que as coisas que dão errado, não dão errado
por conta de terceiros ou por conta de situações. Elas dão errado por conta de informações pré-programadas que estão no seu subconsciente e que não te deixam, de forma nenhuma, atingir os seus objetivos. Perfeito, perfeito. Não é? Bom, mas eu estava falando sobre, estava citando os casos aí, não é? Uma executiva, uma profissional, uma executiva, ela tem um cargo importante numa empresa, não é? E cada vez que ela tem que demonstrar capacidade dela, a capacidade dela, ela trava, ela não consegue falar, ela tem dificuldade, ela gagueja, ela sua frio, não é? E essa paciente, por exemplo, que eu estou me referindo, essa executiva, ela não é do Brasil, é uma pessoa que eu atendo em Portugal, é uma portuguesa que mora em Portugal. Aí você faz via... via... Online. Online, exato, videochamada. Videochamada. Então, ela acessou o quê? Ela acessou justamente um homem, não é? que esteve dentro de um quarto escuro a vida dela inteira, a vida dele, porque ele morreu, ele desencarnou, ele ali ficou, e ali ele se sentia extremamente confortável, então ali ele não é exigido, ele não é cobrado. Não é cobrado. Não é? Então, na medida que nós começamos a fazer isso, os olhos dela estão brilhando mais, sabe? Ela está brilhando mais, ela está conseguindo se colocar, porque ela tem muita capacidade, não é? Mas a autoestima dela, segundo ela, da forma dela entender, ela tem uma autoestima baixa. Não é. O que nós começamos a trabalhar agora, justamente esse personagem, ou essa personalidade múltipla, na medida que ele estiver integrado a ela, porque o legal desse trabalho, Jadir, é isso, porque quando você começa a trabalhar aquela personalidade múltipla, é personalidade múltipla porque ela está fora do seu corpo. Sabe quando você fala coisas que não falaria normalmente? Sabe quando você toma atitudes que você não tomaria naturalmente? Você fala, como eu fiz isso, Como né? eu fiz isso? Como é que eu... Caramba, como é que idiotice a minha? Não foi você, é que naquele momento o teu cérebro, ele entrou em stand-by e aquela personalidade múltipla, ela se sobrepôs e atuou por seu intermédio, porque ele não consegue perceber que ele está morto, ele não consegue perceber que você está vivendo. Ele só é colocado, né, diante de uma situação e ele reage aquilo, né? Então, quando essa personalidade múltipla, ou quando essa outra pessoa, ela entende, ela compreende, ela recebe todo um processo de cura, automaticamente há uma unicidade entre a personalidade múltipla e a personalidade atual. Então, uma unicidade. Então, por exemplo, eu me referia a esse soldado. Vai chegar um momento, que eu acredito que está perto, em que ele não vai existir mais, mas ele não é que ele vai deixar de existir, ele vai continuar existindo, porque todo o conhecimento, toda a bagagem que ele tinha vai se somar à bagagem, ao conhecimento que eu tenho também. Não é? As pessoas falam tanto em unicidade, porque eu preciso criar uma unicidade com Deus. Mas como é que você vai criar uma unicidade com Deus, com seu marido, com sua mulher, com as pessoas com quem você convive, se você não consegue criar uma unicidade com você mesmo? Perfeito. Nesse sentido. Palermo, nem sempre você vai aplicar a TVP, né? Depende muito de caso a caso, né? Caso a caso. Quando que você usa apometria, por exemplo? Eu já testemunhei isso da última vez que você veio, que durante um tempo eu fazia apometria com você uma vez por semana, né? Eu ia lá no consultório, fazia uma apometria e uma coisa que eu percebi, que eu não podia trabalhar depois da apometria, porque a gente sai tão leve, mas tão leve, que eu queria estar na minha casa, no conforto do sofá, né? Descansando, vendo TV, lendo qualquer coisa, mas não trabalhando, porque dá um relaxo muito grande. No começo eu fazia besteira de ir lá e depois de trabalhar. Isso é ruim. Aí eu percebi que não, vou marcar com o Palermo num dia que eu vou ficar em casa tranquilo depois. Sim. Porque você realmente dá uma leveza depois da apometria, que eu não sei o que é, né? A apometria é um deles. Mas vamos pegar um caso. Por exemplo, eu lido muito com alunos e eu tenho alunos, isso é normal, que ou tem branco durante um processo de avaliação, ou então que não consegue apresentar um trabalho em público porque dá um pane também por branco, por timidez, por uma série de problemas. Muitos alunos são assim. Nesse caso, como que você trabalha com eles?
Olha, tudo tem que ser analisado, né? Caso a caso, né? Tudo tem que ser analisado. Não é? A anamnese, ela precisa acontecer, eu preciso ver como a pessoa funciona por dentro, não é? Porque a minha forma de anamnese, você lembra do livro, não é? Que você, inclusive, me ajudou a editar, não é? Então, quando eu faço análise de uma pessoa, que eu vejo como ela funciona, como ela atua, então ali é que basicamente eu vou ver que tipo de terapia vai ser utilizada. Mas boa parte das pessoas, dos alunos, das crianças, dos adolescentes e adultos também, que entram em pânico quando tem que provar que conheceram alguma coisa, que conhecem alguma coisa, isso nem sempre é tratado com terapia de vida passada, geralmente com hipnose, com terapia antimagia primeiro. A terapia antimagia, que engloba a apometria antigoécia, ela sempre será aplicada em qualquer paciente, sempre. Em qualquer um? Qualquer um. Tá. Sabe, primeiro a gente começa na maca com a terapia antimagia, aí depois eu vou trabalhar a terapia de vida passada, ou eu vou trabalhar o reprocessamento cerebral, ou eu vou trabalhar a hipnose, não é? Mas num caso como esse que você está colocando, o ideal é trabalhar a terapia antimagia para cortar o vínculo entre o personagem atual e os personagens anteriores e posteriormente ensinar a pessoa a acessar um nível de consciência alfa. Quando o aluno está estudando, ele está em alfa, ele está tranquilo, ele está ali atento, ele está ligado, conectado. Só que na hora que ele vai fazer a prova, vem a cobrança. Eu não posso errar, eu não posso falhar, o que eu vou dizer para o meu pai, o que eu vou dizer para minha mãe, o que eu vou dizer para os meus amigos, todo mundo. Meu amigo o fulano, sabe, ele é bom pra caramba, ele vai muito bem, e eu nunca vou bem, por que eu não vou bem? Então entra numa neurose e tudo aquilo que ele estudou, que ele sabe, ele não consegue lembrar. E termina a prova, todas as informações vêm à mente. Então, o atendimento ideal para esse tipo de caso é a hipnose, a terapia antimagia e a hipnose para ensinar a pessoa a acessar um nível alfa, um nível leve, baixar a frequência vibracional. A pessoa sentou, pegou a prova, ela entra em desespero, baixou a frequência, então o aluno, no caso o paciente, ele é doutrinado, ele é treinado a baixar a frequência dele. Então, através da hipnose, eu vou ensinar para ele a trabalhar com auto-hipnose, não é? E aí, no momento da prova, ele responde a prova com naturalidade. Entendi. Então, é hipnose nesse caso. Então, nesse caso, é mais a hipnose, né? E problemas de relacionamento, Palermo? Também você pode aplicar? Depende da situação também? Não, problema de relacionamento, geralmente, é terapia de vida passada mesmo. Terapia de vida passada. Porque todo e qualquer tipo de problema, dificuldade que você tem aqui agora, entende? Quando você nasceu, Jadir, agora, nesse momento, nesse corpo, nesse personagem, você nasceu perfeito. Você nasceu pronto para executar toda aquela programação que você havia se determinado. Né? Você nasceu com um propósito muito bem definido. Só que disseram para você, Jadir, você vai estar pronto para fazer tudo, mas olha, você está levando o Chiquinho, a Toninha, o Paulinho, sabe? E o Tonhão. Esses 4 caras aí você vai ter que doutrinar. É o seu eu em outras vivências. Você vai ter que torear essas 4 pessoas, porque senão você não vai conseguir chegar no final dessa sua encarnação atingindo os objetivos. E não tem como ser diferente, não tem uma condição sine qua non. Essa. E aí, na medida que você aprende a lidar com eles, aí automaticamente você passa a ter uma qualidade de vida melhor. Então, relacionamentos também, sempre, fatalmente, alguém que vem sofrendo a nível de, dentro dessa área de relacionamento profissional, ou relacionamento pessoal, ou familiar, ou relacionamento amoroso, não é? Todos os problemas que você tem, todos os problemas que eu tenho, não estão estruturados no Palermo ou no Jadir. Estão estruturados em pessoas que nós já fomos. E problemas de saúde física? Você citou no começo do programa de hoje a garota que tinha uma dor de cabeça terrível. É que a dor de cabeça não era dela. Se fosse uma dor de cabeça dela, eu não conseguiria fazer nada. Não, exatamente, é isso que eu ia falar. Além da dor de cabeça, existem outros problemas que já foi detectado que não é da pessoa. Isso aí é oriundo de uma outra vivência. É que essa garota, eu entrei direto, e tanto que só foi um atendimento, eu tenho até medo de falar isso, né? Parece que um atendimento se resolve todos os problemas, mas que são casos. Cada caso é um caso. Né? Houve um caso, por exemplo, de uma garota que há uns 10 anos atrás,
ela viajava de avião normalmente, sabe? Mas aí, de repente, ela estava vivendo já no Brasil já há um bom tempo, mas o irmão dela, que morava na época nos Estados Unidos, teve um problema de saúde, a mãe não podia ir, o pai não podia ir, e ela teve que ir, sabe? Só que na hora de pensar, de simplesmente entrar no avião, ela já entrou em pânico, ela já não conseguia mais solucionar isso. E ela chegou no consultório dizendo, Palermo, eu tenho que pegar o avião amanhã, eu não sei como fazer isso. Não é? Então nós conseguimos, nesse caso, em um atendimento, dar a condição dela entrar no avião e chegar lá nos Estados Unidos. Depois eu continuei trabalhando com ela. Foi uma coisa emergencial, né? Foi uma emergência, né? E essa garota, por exemplo, dor de cabeça, por que eu fui direto a isso? Porque os pais já disseram, nós já fomos em vários especialistas, sabe? Ela já vem fazendo muitos tratamentos e ninguém consegue identificar a dor. É porque a dor não é da pessoa. Como, por exemplo, um caso que eu já citei em vários outros programas seus, de uma paciente que um dia chegou ao consultório, chegou carregada, né, por uma amiga. Ela não conseguia sequer andar sozinha. E essa mulher é massoterapeuta. Ela é hoje, inclusive, massoterapeuta. E ela estava completamente travada. E ela fazia exames médicos e nada detectava. Não é? Eram implantes colocados no corpo dela. E não foi com terapia de vida passada, mas foi com terapia antimagia, com apometria, com antigoécia. Removidos os implantes, a dor sumiu. Agora, quando a dor é oriunda de alguma disfunção física, sabe? Aí não tem jeito. Aí não, é outra casa. Então, já que você está lembrando de um caso que você já contou aqui, vou lembrar de um caso que eu já contei aqui com você, acho que até na última oportunidade. Eu nunca me esqueço desse, porque para mim afetou. Tinha uma garota que estava me procurando, queria falar comigo, mas você sabe qual é o caso, né? Ela queria muito falar comigo, e aí, tamanha insistência, a televisão passou, o pessoal da equipe da TV passou para a área da engenharia, porque eu atuo como professor no departamento de engenharia aqui da Unisanta. E lá ela me achou, fui conversar com ela, recebi ela na salinha que eu trabalho, né, que era da coordenação. Recebi ela começou a falar comigo, contar os problemas dela, que nada dava certo na vida dela, relacionamento, trabalho, vida familiar, nada dava certo, era uma coisa incrível. Ela foi contando, eu sei que 10 minutos com ela me deu um sono, não pela história que ela estava me contando, alguma coisa, uma energia negativa dela, eu não sei. Eu tive, tanto é que depois que ela saiu, eu fui embora, fui dormir porque eu não estava aguentando de sono. Ela me afetou profundamente, alguma coisa, e o meu conselho foi, procure o Palermo, dê seu contato, eu sei que ela foi atrás de você. Então, ali era um quadro de obsessão forte. Obsessão forte, não é? Mas naquela época eu não tinha a visão que eu tenho hoje sobre as danadas das personalidades múltiplas. Porque hoje eu teria que ter feito uma intervenção interna para ver por que ela estava acessando aquele Mas você tratou dela sim, por apometria. Com apometria antigoécia e ela ficou bem. Um outro caso que eu lembrei agora, você que as tem pessoas 30 gostam... segundos para esse caso. Quanto? 30 segundos. Pode contar, vai. Resume. Era um paciente, um empresário, um grande empresário que de repente viajava de avião com naturalidade, de repente, de uma hora para outra, não conseguia mais entrar num avião. E no que nós começamos a trabalhar, ele voltou a um tempo onde ele era um menino, não é? Num tempo bastante antigo, ele brincava numa fazenda, não é? Com uma outra criança, com uma outra menininha, que era irmã dele. Eles entraram numa espécie de uma mina abandonada e a mina, aquilo caiu e eles morreram sufocados ali. Então, o fato dele ter morrido ali sufocado com aquele soterrado, então ele não conseguia mais entrar sequer num lugar fechado. Se ele estivesse no carro dele, uma caminhonete enorme, dirigindo, tudo bem. Mas se ele entrasse no banco do passageiro ou atrás, ele não conseguia ficar. Já conseguia. E aí você usou a hipnose? Não, terapia de vida passada. Desculpa, terapia de vida passada. Estamos falando de terapia de vida passada. Se você tiver algum problema, eu acho que todo mundo tem alguma coisa, né? Mas se você tiver e precisa se curar, está aqui. Vou dar mais uma vez o contato do meu convidado, Palermo, aí na telinha, anote o WhatsApp, deixa eu pegar o óculos, eu não enxergo, 13 99 116 0195. Se não tem caneta, pega o celular e fotografa a tela. Vou falar de novo. Contato do Palermo hoje,
seja laparometria, antigoécia, ou seja hipnose clínica, seja terapia de vida passada, ele vai ver qual é o seu caso e vai tratar, né? É esse contato, 1399-116-0195. E no Instagram é só colocar JC Palermo, e se quiser entrar no YouTube e ver as lives dele, é o contrário, Palermo JC. O próximo programa é Viver a Prosperidade Aqui e Agora, com o diretor da Prosperidade da Seichonoye, Júlio César Alves Lima. Palermo, muito obrigado, adorei a entrevista com você, sempre é muito bom, né? Você não pode nos abandonar aqui com você, sempre gostoso, eu aprendo muito e os seus casos são interessantíssimos. Só eu que agradeço, desculpe estar afônico quase desse Mas jeito, sobreviveu a 1 hora de programa, muito obrigado, Palermo. Agradeço você de casa pela atenção, pelo carinho de sempre, fique em paz. Falando em paz, paz, saúde e prosperidade.